Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Comissão Organizadora para estar a partilhar convosco este momento de discussão, apesar de virtual, apesar de estarmos às distâncias impostas por estes meios virtuais através dos quais este simpósio foi realizado, mas que permitem chegar a um maior número de pessoas que podem estar em diversas zonas, em diversos locais a assistir a este evento. Hum, assim, considero, para além desta honra, um privilégio enorme estar presente neste simpósio, em que iremos falar dos impactos da nutrição na saúde ou no processo de saúde-doença, um bocado do que foi o anteriormente, o ontem, o que está a ser o hoje e o que se pretende que seja o amanhã no que a nutrição diz respeito. E é desta forma que esta pequena apresentação está esquematizada. Relativamente ao impacto da nutrição, tem um claro impacto na manutenção da saúde e na prevenção da doença. Por um lado, ah, tem influência em algumas doenças crónicas, nomeadamente hipertensão, dislipidemia, diabetes, obesidade, e poderá condicionar algumas doenças que decorrem do consumo excessivo de álcool. Para além disso, estados de desnutrição podem aumentar o tempo de internamento, aumentar os internamentos em unidades de cuidados intensivos, aumentar a mortalidade hospitalar, aumentar o tempo de cicatrização, a predisposição à infecção, uma redução da colaboração e o aumento do compromisso. Ainda verificamos que alguns dos fatores de risco cardiovasculares que têm uma influência na nutrição são também os fatores de gravidade da Covid, nomeadamente a hipertensão, a diabetes e a obesidade. Por aqui, percebemos a enorme influência que há sobre a nutrição no processo de saúde-doença e no processo de recuperação da pessoa. E a desnutrição, não é uma realidade apenas e só dos países desenvolvidos. Verificamos que, em dados de 2017, num estudo que foi realizado no Centro Hospitalar Universitário, num dos maiores centros hospitalares universitários do país, verificamos que 47% dos doentes internados estavam desnutridos. Paralelamente, também estudos da mesma, no mesmo período temporal, verificamos que 1 em cada 4 idosos está desnutrido ou em risco de desnutrição e aqueles que vivem em entidades em lares estão mais desnutridos. E o que é que acontece em UCI? Existe uma prevalência do risco de desnutrição de 23% a 78%, dependendo do tipo de estudo e dos cutoffs que são utilizados. Mas o que se sabe é que a desnutrição em cuidados intensivos vai aumentar o tempo de internamento e o reinternamento em UCI. E com isto vai aumentar a mortalidade hospitalar muito, tendo em conta o que falamos anteriormente, com aumento de suscetibilidade à infecção, diminuição da cicatrização e afins. Ainda, mudando um bocadinho o chip agora da nutrição para a situação que estamos a viver, 2020 foi um ano de viragem a muitos níveis. Poderemos considerar como 2020 2019 o ano pré-Covid, os anos subsequentes, ou os anos que virão, os anos pós-Covid. E isto veio condicionar muito a vários níveis, nomeadamente a nível alimentar. Aqui, como este estudo nos comprova, que o estado social, a alimentação escolar e a criatividade na austeridade, ou seja, poderá já vir condicionado de trás, nas situações de austeridade que foram impostas pela situação de ajuda económica que Portugal viveu, e com isto levou aqui que alguns grupos vulneráveis ficassem mais suscetíveis a alterações do seu estado nutricional, que pode ter sido agravado agora nesta altura da, que está a cursar com a Covid, que começou algures em Wuhan e rapidamente se propagou para todo o mundo. O nosso dia a dia mudou, a nível de cuidados de saúde, o foco redirecionou-se e verificamos que muitas das nossas atitudes terão sido gradualmente alteradas, numa fase inicial, muito rapidamente, pela rápida transmissão e pela rápida disseminação do vírus por todo o globo. E o que é que sabíamos no início? Muito pouca coisa, começamos a saber mais.
nomeadamente os sintomas mais comuns. E reparem que alguns destes sintomas são sintomas que podem condicionar a ingestão alimentar, nomeadamente o cansaço, que é dos mais comuns, as tensões e dores musculares, dores de garganta, a diarreia, a perda de paladar e os sintomas mais graves que poderão condicionar ainda mais, nomeadamente a dificuldade respiratória, o que poderá levar a que estas pessoas não se alimentem adequadamente, hum, associada à sintomatologia que advém da Covid. E, agravando isto tudo, os focos de atenção a cada admissão hospitalar. O nosso foco, numa fase final, redirecionou-se para a situação clínica da pessoa e para a nossa segurança, a segurança dos profissionais de saúde. Assim que alguém tossia, logicamente o pânico instalava-se numa fase inicial. Ou seja, isto pode agravar o risco de desnutrição. Ela pode estar desnutrida ou em risco, ou pode ter perdido a vontade de comer por causa da doença. Se isto não acrescentarmos as barreiras que são ainda relativamente comuns nos nossos cuidados de saúde, poderá ainda agravar mais ou aumentar a probabilidade de desenvolver desnutrição. Nomeadamente pela necessidade de jejum para meios complementares de diagnóstico terapêutico ou eventuais cirurgias, ou eventuais intervenção, ou outras intervenções terapêuticas. A desnutrição, se associarmos o doente desnutrido crítico, verificamos que vai condicionar uma diminuição da mobilidade, alterações catabólicas e uma diminuição da ingestão alimentar, que é muito característico. Quando? Em que população? Idosos. Agora, vamos fazer novamente um paralelismo com a Covid. Qual foi uma das a idade média de idades dos doentes internados numa fase inicial, nas hospitais intensivos era mais alta, entretanto foi reduzindo ligeiramente, mas continuava a ser essencialmente doentes idosos, que já têm os fatores de risco acrescidos. Para além disso, a desnutrição e a obesidade são fatores de risco para a gravidade da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, o que era expectável e o que era suposto que se fizesse, que se continuasse a fazer, e que eu acredito que se tenha continuado a fazer, seria a aplicação de escalas de rastreio nutricional é quando a admissão hospitalar, porque os doentes, nem todos os doentes, têm entrada direta para as unidades de cuidados intensivos. Muitos passam pelo internamento previamente e só ao fim dos 10 dias que se estima, em média, do início de sintomas, é que muitos deles têm necessidade de internamento nas unidades de cuidados intensivos. E assim poder-se aplicar a diferentes escalas para a avaliação do risco nutricional, como o Nutritional Risk Screening em 2002, em uso em grande parte das nossas instituições hospitalares, que visam a identificação do rastreio. Mas o que é que isto nos vai dar? Apenas e só um número, um score, uma pontuação. O que nós vamos fazer com essa pontuação é que faz a diferença. Direcionar para, ou redirecionar o nosso plano de cuidados consoante o risco, consoante a pontuação obtida. E dever-se-á fazer uma avaliação global, enquadrada e adequada, tanto pelos diferentes profissionais de saúde, nomeadamente por parte do enfermeiro, no avaliar o alimentar-se, avaliar a gestão ao regime dietético, avaliar o mastigar, avaliar a deglutição, avaliar a respiração, conhecer hábitos, preferências, alergias, intolerâncias, inspecionar a cavidade oral. E isto são tudo coisas que nós, como enfermeiros, podemos e devemos fazer, que vão ter uma influência ou positiva e ou negativa no estado nutricional da pessoa. E, consoante os dados que obtivermos dessas nossas atividades de diagnóstico, poderemos adequar o nosso plano de tratamento e ser devidamente reavaliado para intervirmos adequadamente, oportunamente e de forma o mais positiva possível. Esta avaliação global deverá ser enquadrada e adequada, nomeadamente na alimentação, na capacidade para se alimentar, na mobilidade, na cavidade oral e na eliminação. No entanto, o que tem acontecido é, e o que nos diz a ciência, é as necessidades energéticas devem ser calculadas em cuidados, nas unidades de cuidados intensivos, idealmente com recurso à calorimetria indireta, e agora reparem, se disponível e com segurança, novamente o foco da segurança. Ou então com recurso a equações preditivas, e alguns dos exemplos são estes que foram recomendados por Barazoni e colaboradores. As necessidades proteicas, também no mesmo documento, foram consideradas com estes targets, com estes alvos, assim como as necessidades de gordura e hidratos de carbono. Estas devem ser adaptadas às necessidades energéticas, considerando
uma relação energética de gordura e hidratos de carbono de 30 para 70 naqueles sem deficiência respiratória e de 50 para 50 naqueles ventilados. Para além disso, também se advoga que baixos níveis ou ingestão deficitária de vitaminas A, E, B6, B12 e zinco estão associados a pior resultado em doentes com infecções virais, podendo-se fazer um paralelismo para a infecção por SARS-CoV-2. Os ácidos gordos ômega 3, ácidos linoleicos, selênio, zinco e ferro devem ainda ser considerados na avaliação nutricional. Ainda não existe evidência estabelecida que o uso rotineiro e empírico de quantidade suprafisiológica ou supraterapêutica de micronutrientes possa prevenir ou melhorar os efeitos clínicos da Covid-19, nomeadamente naqueles que são internados nas unidades de cuidados intensivos, ainda numa fase inicial sem ventilação mecânica ou, a posteriori, com ventilação mecânica, porque aqui vai-se alterar a carga energética, a carga proteica que deve ser fornecida à pessoa. No entanto, isto é o que a evidência nos diz, mas nada disto funciona se funcionar individualmente. Temos aqui um exemplo recente de um possível treinador para uma das maiores equipas de futebol a nível mundial que foi, segundo a comunicação social, vetado pelos próprios jogadores. Lógico que o que nós queremos é que aconteça uma coisa deste género, como acontece nos pitstops da Fórmula 1, que tudo funcione em consonância. A evidência diz-nos aquilo, como é que nós vamos implementar a evidência? Porquê? Porque existem barreiras. E essas barreiras têm que ser ultrapassadas, devem ser ultrapassadas. Numa primeira fase, uma grande barreira à implementação da evidência era a própria ausência de evidência ou qualidade da evidência. A evidência produzida não tinha qualidade, ainda era uma qualidade baixa, e não era, como logicamente, ou como se depreende facilmente, o número de evidência produzida ainda era um número relativamente baixo. De qualquer forma, o nosso foco passava pela nossa própria segurança como profissionais de saúde, pelo desconhecimento da letalidade da doença, pelo risco ou pelo pensamento que tínhamos em eventualmente transmitirmos a doença a outros, contrairmos a doença e transmitirmos a outros. Portanto, esta foi uma das principais barreiras encontradas numa fase inicial, que impossibilitava este contínuo, que deve sempre começar por um rastreio. O rastreio, realço novamente, só nos dá um número. Este número deve, ou a pontuação que é decorrente deste número, deve ser enquadrada, ou deve ser adaptada, ou deve ser reformulado o plano de cuidados, com as escalas adequadas. Várias. Falei do NRS 2002, o MUST, o Mini Nutritional Assessment, ou outras escalas que estejam devidamente validadas para avaliar o risco nutricional e agir de acordo com o risco identificado. Para além disso, deverá ser realizada uma avaliação por diferentes profissionais, enfermeiros, nutricionistas, médicos ou outros que possam estar envolvidos neste plano de adequação alimentar ou nutricional da pessoa. E depois de ver-se-á, consoante os valores, consoante o que aqui obtivermos, os dados que daqui emergirem, devemos adequar o suporte nutricional, que deve ser o prioritário, deverá ser por via oral, mas caso a via oral não seja suficiente para suprir as necessidades energéticas e de micro e macronutrientes da pessoa, poderá ser ou complementada ou substituída por nutrição artificial, entérica, como primeira opção, ou parentérica, como segunda opção. Como primeira linha, a nutrição entérica deve ser iniciada até 48 horas após a admissão e deverá ser iniciada e continuada mesmo naqueles que tenham necessidade de cúbito ventral. A segunda linha será a nutrição parentérica. Esta deve ser prescrita caso a caso e, caso esteja prescrita e que esteja administrada, dever-se-á aditivar com vitaminas e oligoelementos. No entanto, o amanhã. E verificamos que destes doentes, o tempo de internamento nas unidades de cuidados intensivos é relativamente longo e são doentes submetidos a ventilação mecânica invasiva prolongada. O que é que isto vai condicionar? Uma elevada incidência de compromissos na deglutição e disfagia. Para além disso, são doentes que tiveram uma perda de massa muscular bastante acentuada durante o internamento, que depois vai condicionar ou vai condicionar e ser condicionado
pelo estado nutricional e condicionará o estado nutricional. Daí ser importante, para além de tudo o que foi falado anteriormente, de todas as avaliações que fazemos, que fizemos, deveremos também fazer uma avaliação da deglutição, uma avaliação da mobilidade, uma avaliação da capacidade, de forma a promovermos o mais precocemente possível uma atividade física, desde que a situação clínica o permita, assim como atuarmos o mais precocemente possível sobre os compromissos na deglutição. Porque, e também já existem alguns dados que sustentam isto, a Covid-19 veio trazer-nos insegurança alimentar. E o que é insegurança alimentar? Todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e económico a alimentos eficientes, seguros e nutritivos, que atendam às suas preferências alimentares e às necessidades alimentares para uma vida ativa e saudável. Isto é o que se pressupõe com a segurança alimentar, que é que a Covid veio trazer o contrário. E isto aqui vai condicionar, ou pode condicionar, e foi assim que começamos esta apresentação, com influência da nutrição na manutenção da saúde e na prevenção da doença, incluindo em algumas doenças crónicas. Durante o período de confinamento houve uma prevalência de insegurança alimentar de 33,2%. E deveremos estar despertos para isto e atuar o mais precocemente possível, porque já sabemos as implicações que estados nutricionais depletados ou estados nutricionais deficitários por excesso podem condicionar na saúde da pessoa. E nas crianças, ou seja, não estamos a falar, e não nos podemos esquecer, estamos a falar essencialmente dos adultos, mas nas crianças tiveram uma clara diminuição da atividade física, porque para além do contacto social que tiveram nas escolas, não é? Ficaram ausentes das escolas durante um período relativamente grande de tempo. Para além disso, as medidas de confinamento que foram adotadas poderão levar a gravidade de alguns resultados, nomeadamente devido a esta questão da insegurança alimentar. Para além disso, ainda há os efeitos na saúde física e mental que derivam do confinamento e não só, e de toda a situação que estamos a viver, com todas as alterações que decorreram na nossa vida diária. No entanto, não nos podemos imiscuir das nossas responsabilidades. Aconteceu, temos que saber o que fazer. Pensar desde o início, mas idealmente atrás. Pensarmos, é importante aplicarmos as escalas de rastreio adequadas quanto à admissão hospitalar, as escalas de avaliação adequadas, adequarmos o plano de tratamento, funcionarmos como a pit stop da Fórmula 1, mas devemos atuar preventivamente ainda na comunidade, porque já verificamos que existem algumas condições que vão ser alteradas ou podem ser alteradas com esta situação epidemiológica que estamos a viver, que vão condicionar depois os futuros internamentos devido ou à descompensação de doenças, ou agudização de doenças crónicas, ou por doenças agudas que podem ter então esta influência, ou podem sofrer esta influência de estados nutricionais não adequados. O foco continua o mesmo, e o foco continua a ser a pessoa. A pessoa, a nível hospitalar, com uma doença aguda que motivou um internamento, que tem todo que não é única e exclusivamente a pessoa com aquela doença, mas com toda o que envolve a pessoa, que poderá influenciar o seu processo de recuperação. Há pouco falamos da produção de evidência, que era pouca numa fase inicial, gradualmente começou a haver mais informação, nomeadamente informação e contra-informação. É importante também termos atenção a isto, avaliarmos devidamente a informação que nos chega, de forma a atuarmos de acordo com a melhor evidência disponível. E ter atenção a uma coisa, que foi o que disse Ed Young, que é um jornalista dedicado às questões da ciência, que nos disse que todos ansiamos pelo retorno à normalidade. Não nos devemos esquecer é que foi a normalidade que nos levou a isto. Isto é a história do copo meio cheio, meio vazio. Eu costumo dizer que o copo está sempre cheio. Nunca está ou meio cheio ou meio vazio. Cheio está sempre, de água e de ar. Mas relativamente a isto do copo meio cheio, meio vazio, podemos sempre pensar que esta situação que estamos a viver trouxe-nos coisas boas, trouxe-nos coisas menos boas, trouxe-nos coisas más, obviamente. Devemos minimizar as más, potenciar as menos boas e potenciar ainda mais as boas. E pensarmos o que é que poderemos ter aprendido disto tudo
e pensarmos efetivamente no que a nutrição diz respeito, qual o verdadeiro papel que podemos ter na manutenção do estado nutricional o mais adequado nos nossos doentes. Muito obrigado pela atenção disponibilizada. Um resto de um bom evento.